comunicação social. E eu convidei Gerailson, que eu conheço Gerailson das antigas, para dar uma palavrinha para vocês sobre o assunto de hoje, para a gente dar uma modificada aqui, sair da rotina, para não ficar só aquele negócio, só o Alan, Alan, aquela sonolência, né? Então, Gerailson, como eu te falei, são poucos que entram no Meet, porque muitos se afastaram com essa questão do estresse, do desgaste, então poucos aí estão participando das aulas, não só no terceiro, mas em outras turmas também. E vocês, pessoal, pode ficar em contato com o Gerailson, ele é da sala de sossego. Tu acho que trabalha no Manuel Dalmir, né, Gerailson? Ou é no Vitorino? Professor do Manuel Delmiro, fui professor do Vitorino por 24 anos, mas aí precisei me afastar por conta de acumulação de cargo, porque também sou professor lá no município de Pedra Lavrada. Olha, professor em Pedra Lavrada, em sossego, locutor de rádio, jornalista, tudo que vocês pensarem de bom esse cara faz aí, certo? Gerailson, Vamos, gente. aqui é a Escola Sou Teodósio muito de feliz Oliveira da Ledo, vida. Escola Teodósio de Oliveira Ledo, Boa Vista, a 30, 40 quilômetros de Campina Grande, não sei se você conhece, e turma do terceiro A e B, do ensino da Escola Cidadã Integral Teodósio de Oliveira Leite. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, meu querido. Pessoal, bom dia. Eu acho que para mim é uma honra poder participar desse momento com o meu amigo Alan Roberto e poder conhecer vocês, né? Esse ofício, né, de professor, a gente conhece muitas pessoas, passa muita gente pela vida da gente e eu não é porque estou velho, mas porque comecei cedo, estou há quase 30 anos, né, nessa vida de sala de aula. Então, para mim, eu recebi o convite do meu amigo Alan, nós somos amigos desde infância, né? Ele foi boa parte da infância dele foi aqui em Sossego, né? O pai dele era pastor aqui e ele cresceu aqui em Sossego e tem gente que é amigo quando criança e quando cresce não é mais, né? Graças a Deus que eu e Alan, a gente fortaleceu, né? Ainda mais essa nossa amizade, né? Alan é essa figura importante e a gente tem algo em comum. Na verdade, dois pontos em comum, né? Ou três, quem sabe. Eu gosto de Sossego, amo Sossego, ele gosta também. Eu gosto de comunicação, gosto de rádio, sou apaixonado por rádio, ele também, né? E gosto de ser professor e ele também, né? Então, a gente tem uns pontos em comum, graças a Deus, né? Por isso que estamos aqui compartilhando esse momento. Quem não tem muita coisa em comum é o pessoal da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a gente vai ver que o nosso tema de hoje, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver alguns pontos aqui e discutir. Quando alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Alan, você vai intermediando, beleza? Esse diálogo aí, certo? Certo? Gente, eu gosto muito de fazer esse trabalho, as aulas que ela não tenha muito sentido de aula, mas que ela tenha um sentido de diálogo, né? De conversa, para que a gente dialogue, para que a gente possa tirar as dúvidas, porque quando a gente está no sentido de aula, tem uma comunicação muito vertical, de cima para baixo, né? Como se o professor fosse o dono do saber, né? E o aluno fosse apenas aquele que recebesse o conhecimento. Eu prefiro estar numa situação em que todos nós temos conhecimento e que a gente seja apenas um intermediador dessa construção de conhecimento e sou tão aprendiz quanto vocês, né? Diante disso, então, gosto muito, né, de ouvir aluno, de tirar as dúvidas, porque às vezes eu penso, né, que estou explicando e de repente o aluno não está compreendendo a forma como eu estou falando, não está atingindo, né, o meu aluno, ok? Então, assim que tiver alguma dúvida, pode falar, pode perguntar. Se eu souber, respondo, e se não souber, serei humilde o suficiente para dizer a vocês, não tenho uma resposta agora, mas vou pesquisar e voltar a dizer. Beleza, pessoal? Não, eu vivo todos os dias querendo aprender um pouco mais, né? Deus me deu a oportunidade de ser professor e gosto muito disso, né? E sou comunicador, também gosto disso demais, porque eu acho que dentro de sala de aula eu sou um pouco comunicador também, né? E na comunicação eu também sou um pouco educador, não é verdade, Alan? Muito bem, pessoal. Então vamos lá.
falando um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, eu sou bem, falar como diz Tiringa, né? Só teve a segunda porque teve a primeira, né? O negócio foi meio, a grosso modo, a Segunda Guerra, ela só existiu porque as coisas no final da Primeira Guerra Mundial não ficaram bem resolvidas, certo? Elas deixaram, né, muitas brechas, deixaram algo a desejar. E dentro dessas possibilidades, quem mais reagiu aos acordos do Tratado de Versalhes, que foi o tratado feito com as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, no caso Inglaterra e França, foi quem lideraram esse Tratado de Versalhes, e como o Tratado de Versalhes era uma forma de penalizar quem perdesse, principalmente penalizar a Alemanha, né, que foi penalizada com esse Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, então, limitou, né, a Alemanha de organizar exército bélico, exército de guerra, de investir em armamentos de guerra, de conquistar mais território e, consequentemente, isso lá dentro da Alemanha, na cabeça dos alemães, isso soava muito ruim, isso era muito negativo, né? Eles não aceitavam isso como justo e alimentavam uma certa revolta quanto a isso. Isso até dentro da população, dentro da cabeça dos políticos, imaginem. Se a população entendia isso como negativo, imaginem os políticos, os líderes, né, alemães. Ainda assim, a Alemanha viveu, depois da década de 20, como toda a Europa, passou por uma crise mundial e a Alemanha também vivenciava essa crise. E a República de Weimar, ela sofria os percalços, né, dessa crise e cada vez mais o povo solicitava alguém que pudesse resolver os problemas, alguém de pulso forte, né, que pudesse resolver os problemas da Alemanha. Então, dentro desse contexto de crise econômica e de identidade do povo alemão, é que surge a figura, né, de Hitler. Hitler chega ao poder. Hitler alcança o poder lá na Alemanha, né, implantando uma ideologia nazista. Enquanto isso, outro político lá na Itália, Benito Mussolini, né, chega ao poder com propostas também totalitárias, o próprio formato, o próprio modelo, né, de governo totalitário, tanto lá na Itália quanto na Alemanha. Então, esses dois líderes, eles começam a implantar dentro da Alemanha e também da Itália, Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália, um modelo de governo expansionista. Hitler, ele traçou um plano para reorganizar a economia alemã. Quando isso aconteceu, aí o próximo passo dele foi conquistar outros territórios, expandir. Então, a expansão, o expansionismo foi a causa principal da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso vai, né, resultar em um grande conflito que envolve as nações no mundo, um conflito a nível global. E eu acho que foi, podemos dizer, a primeira vez que a tecnologia, de fato, foi utilizada para a morte. A primeira vez em que houve um avanço tecnológico sendo testado, né, para a destruição da humanidade. O próprio desenvolvimento de ferramentas tecnológicas avançadas agora estava em uso para destruir a humanidade. Muito bem. Esses são alguns pontos que antecedem o conflito. O conflito em si, ele ainda
Não aconteceu. Nós estamos fazendo contextualizando, né, um contexto do clima que estava, né, na Europa e no mundo. E a Primeira Guerra Mundial, ela não se limitou à Europa. Ela foi um conflito a nível global. Pessoal, a forma como eu estou explicando, o ritmo como eu estou falando, está dando para entender ou não? Eu falo um pouco rápido. Se vocês precisarem, eu falo de forma mais lenta. Eu tenho esse jeito de falar um pouco rápido, beleza? Ô, Gerailson, o Opa, Guilherme, eles acabaram virando a República de Weimar e Ellison, Ana Clara, Isaac, então a gente tá ótimo e bom. Fica à vontade. beleza. Obrigado. Então, gente, dentro então desse contexto, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, se criou um órgão para intermediar a paz no mundo. Era a Liga das Nações. A Liga das Nações, na verdade, era liderada pela Inglaterra e pela França. Eram os países que lideravam a Liga das Nações para poder intervir quando tivesse conflito em alguma nação. Até porque essas nações, elas foram vencedoras da Primeira Guerra Mundial e se apresentavam neste momento como as maiores potências militares do mundo. Então, o poder estava sobre eles. Eles tinham esse poder, certo? Essas duas potências, elas dominavam. Mas aí, o inimigo maior crescia. A Alemanha se organizava. A Alemanha, então, se estruturou economicamente e agora buscava mercado, buscava conquistar territórios que havia perdido com a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, se criou uma ideologia lá na Alemanha da ideia de espaço vital. Que espaço vital é esse? Espaço que a Alemanha precisava conquistar para se tornar um grande império no mundo, um império poderoso, imbatível. Isso era a ideia de Hitler, né? Hitler é essa figura, gente, que a gente vai ver, vai construindo, né? Durante a aula, a gente vai construindo essa imagem de quem era Hitler, né? De quem era Benito Mussolini lá na Itália, esses governos totalitários. Então, pessoal, eu anotei aqui alguns pontos para que a gente vá discutindo, e às vezes a idade compromete, né? A memória já não é a mesma, e a gente vai ter que ir anotando para ir lembrando, tá certo? Como é uma gama de informações, e nem sempre minha memória é tão boa, então anotei uns pontinhos aqui e vou olhando para a gente ir discutindo, beleza? Qualquer dúvida, a gente volta, pergunta, que a gente está aqui para tirar essas dúvidas, beleza? Diante dessa situação, gente, nós podemos entender que cada nação foi procurando se aliar, certo? A quem ideologicamente havia uma identificação. Quem se identificava com Inglaterra e França se aliou à Inglaterra e França e formou um grupo chamado Aliados. Quem era simpatizante da Alemanha, certo? E da Itália, foi se aliando à Alemanha e à Itália e formou um grupo chamado de Eixo. Nós vamos trabalhar dentro desse conflito com essas duas vertentes. O Eixo, liderado, então, pela Alemanha e a Itália e o Japão, e nós vamos trabalhar também com os aliados, que a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, né, e a União Soviética, foram os países que lideraram esse outro bloco. Como todo conflito tem que ter dois lados, então a Segunda Guerra Mundial apresenta esses dois blocos. De um lado, os aliados, do outro lado, né, o eixo. Eixo que nós chamamos de Roma, né, Berlim e Tóquio. Até um vídeo que a professora disse que é Robert. Né? O Roma, Berlim e Tóquio. Muito bem. Formado esses blocos ideológicos e militarmente
protecionista, né? Alguns eventos aconteceram em que, mais ou menos, esses blocos já estavam compostos e lutando, né? Se apresentando nesses eventos, nesses cenários, já mostrando forças, certo? Vamos lá. Antes, nós podemos definir 1939, 1945, período guerra. E aí, esse período guerra, ele vai se dividir em 3 fases, né? Uma fase de crescimento do eixo, liderado pela Alemanha, a segunda fase de equilíbrio e a terceira fase, né? O predomínio da força dos aliados. Nós vamos falar de cada fase dessa, tá certo? Cada fase dessa nós vamos falar. Gente, então, antes de 1939, alguns eventos foram acontecendo. A Alemanha começa a ocupar espaços que ela havia perdido. E aí, a primeira área a ser ocupada foi a região do Sarre. Depois, outra região da Renânia foi ocupada pela Alemanha. A Renânia ficava vizinha à França, olha só, já próximo, né? E a Alemanha estava mostrando força. Depois, os Sudetos, que era parte lá da Tchecoslováquia, a Alemanha achou que esse espaço era vital para o desenvolvimento da Alemanha, e aí conquistou. Espera aí, onde é que está a Liga das Nações? Que não faz nada. A Liga das Nações, liderada por Inglaterra e França, estava procurando levar a coisa em banho-maria e apaziguar, porque não tinha estrutura para enfrentar um segundo conflito, porque havia saído da Primeira Guerra Mundial, certo? Um país, quando sai de uma guerra, sai arrasado economicamente. O peso disso, dos gastos, é grande e não se recupera do dia para a noite. Então, a França e a Inglaterra, como líderes dessa Liga das Nações, procuraram levar a coisa no contato, na conversa, no apaziguamento, para que não estourasse um segundo conflito. Mas, a Alemanha não achou satisfeita, já havia ocupado os Sudetos, né? Agora ocupa toda a Tchecoslováquia. Na ocupação dos Sudetos, aí o governo inglês e francês convoca a Alemanha para uma conferência, para uma reunião, para dizer, tudo bem, o que você já conquistou, fica com ele. Mas a partir de hoje, para com esse negócio de política expansionista, vamos acabar, porque se você continuar, a gente vai intervir. E aí, essa conferência foi chamada de Conferência de Munique. Tudo bem, combinado então. A Alemanha não mais ocupa, de acordo com as decisões lá da Conferência de Munique, não mais ocupa território e para com a política expansionista. Só que não, gente. A Alemanha continuou com a política expansionista. E aí houve um momento, né, que ocupou toda a Tchecoslováquia. Depois foi ocupando outras regiões, mostrando o seu poder. E aí, quando houve na Tchecoslováquia, ela ocupou uma parte lá da Tchecoslováquia, porque havia 3 milhões de alemães que ocupavam a Tchecoslováquia. Então, dominar isso era interessante. Agora, um ponto que precisa ser observado na Conferência de Munique. Se o território que estava sendo ocupado pela Alemanha pertencia à Tchecoslováquia, a lógica era que a Conferência de Munique, a Tchecoslováquia estivesse participando, mas não participou. As decisões foram tomadas pelo governo inglês e pelo governo francês, que eram os líderes da Liga das Nações.
cada vez mais, a Liga das Nações se mostrava enfraquecida, sem condições de intervir nas relações mundiais e impedir a política expansionista alemã. Aí, a Alemanha continuou a sua política de conquista. Mas a Alemanha, em uma guerra lá na Espanha, na luta pelo poder, o fascista Francisco Franco, com o objetivo de derrubar o governo democrata, fez uma guerra lá na Espanha. A Alemanha entrou ao lado de Francisco Franco e também a União Soviética participa desse conflito. Aí, a Alemanha assina um contrato, né, um acordo com a União Soviética de não agressão. Eram aliados, no caso. Mas havia um problema. A União Soviética era socialista. O socialismo estava em alta, né, na Europa. E havia um medo muito grande do outro bloco econômico dos capitalistas de que esse socialismo crescesse e dominasse, de que o socialismo da União Soviética se expandisse e derrubasse os governos capitalistas instalados nas nações europeias. Mesmo tendo feito esse acordo de não agressão, mas ideologicamente os interesses eram contraditórios. A Alemanha era capitalista, uma política capitalista expansionista, e era isso que estava causando esse conflito. A União Soviética era socialista, era uma outra forma de administrar, de entender a sociedade. As relações de interesse eram diferentes, as ideologias eram contrárias, se chocavam. E aí, em 1939, os nazistas, né, anexaram a Tchecoslováquia inteira e o acordo o acordo feito com a União Soviética é quebrado. Porque uma parte, quando a Alemanha ocupou, né, uma parte da Tchecoslováquia, ele já quebrava, né? Aí, esse acordo de Munique, porque não se falou que tinha que parar com a política expansionista, o acordo de Munique já se acabou. Aí a Alemanha agride agora, mais uma vez, os acordos feitos com a União Soviética, o acordo de não agressão, porque a Alemanha invade a Polônia. E aí, quando a Alemanha invade a Polônia, o lado oeste, né, os soviéticos invadiram o lado leste. E aí, nesse momento, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Não tem mais como evitar. Isso aí é o estupim da Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia mostrava que a Alemanha não ia parar com a sua política expansionista, com a conquista de territórios. Então, foi a hora de Inglaterra e França reagirem. E aí, a Inglaterra e a França, né, nós vamos ver mais na frente, como é que elas se comportaram agora no conflito. Está em guerra, invadiu a Polônia, está lá. Agora é hora de botar os exércitos ingleses e franceses, os exércitos dos aliados, para combater as forças alemãs. Ok. Em uma guerra relâmpago, a estratégia alemã era invadir o território, né, por terra, pelo ar, guerra relâmpago para conquistar território. Assim, com essa estratégia, eles
invadiram, né, a Polônia. Depois saíram conquistando territórios como a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica. Inclusive, chegou a hora da França. Invadiram através das estratégias de invasões relâmpago, invadiram a França. Eita, olha o avanço que está tendo já e a Alemanha, né? Se a França era uma das grandes potências que havia derrotado a Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial, era membro, né, da Liga das Nações, e agora a Alemanha consegue, com essa estratégia de guerra, com esses ataques relâmpagos, invadir vários países na Europa, inclusive a própria França. E aí foram invadindo e conquistando, invadindo e conquistando, invadindo e conquistando. Como esse avanço continuava, e aí a Alemanha estava no auge. Nós já estamos na primeira fase, quando a Alemanha está em crescimento. Alan, tem alguma coisa a fazer, alguma observação a fazer até aqui? Não, eu estou me deliciando aqui. Só se a turma tiver algum questionamento aí. Estou aprendendo um Se pouco tiver, mais. fica à vontade. O ritmo de fala está dando para acompanhar? Eu falo meio ligeiro, viu? Sou paraibano, paraibano fala ligeiro, né? Então, vamos lá. Então, vamos retomar as nossas. Já são 10h45, o tempo voa, né? Não sei se vocês estão gostando, mas eu estou achando bom. Não sei se... Então, pessoal, diante dessa. Nós estamos na fase de crescimento da Alemanha, certo? Nós estamos na primeira fase. A Alemanha está conquistando. A Alemanha está dominando diversas nações na Europa. Um dos grandes inimigos, a França, já está dominada. Mas agora é hora, vamos, a próxima estratégia, vamos derrotar agora o outro grande inimigo. Vamos invadir a Inglaterra. Aí se deu mal. Quando a Alemanha tentou invadir a Inglaterra, a habilidade dos soldados ingleses, a forma como os exércitos ingleses foram treinados, não permitiu sucesso da Alemanha dentro da Inglaterra. Então ela recuou. Houve esse recuo. Quando recuou, a próxima estratégia agora, invadir a União Soviética. Por que a União Soviética? A União Soviética era uma região rica em minério, né? Rica em petróleo, e tinha todas as condições que a Alemanha precisava para fortalecer sua economia e cada vez mais investir em guerra. E aí é hora de invadir a União Soviética. 3 pontos estratégicos para invadir a União Soviética foram definidos pela Alemanha. Primeiro, Moscou. Segundo, Leningrado. Terceiro, Stalingrado. Em Moscou, tiveram sucesso. Em Leningrado, tiveram sucesso, mas em Stalingrado, aí o negócio deu errado para a Alemanha, certo? Em Stalingrado não deu certo. Por quê? Vamos lá. A princípio, os alemães, quando chegaram na União Soviética, eles invadiram, né? E foram conseguindo sucesso. Como eu falei, em Moscou, eles dominaram. Em Leningrado, eles dominaram. Só que em Stalingrado, os soviéticos usaram de uma estratégia muito interessante. Toda vez que eles iam recuando, eles iam destruindo tudo que pudesse favorecer ou pudesse ser usado pelos alemães contra os soviéticos. E aí foram destruindo hospitais, escolas, plantações, o que pudesse favorecer esses alemães, os soviéticos foram destruindo. Os alemães passaram em torno de 900 dias nessa região, a população já reclamando de fome, faltava alimento, faltava, na verdade, o essencial. Mas aí os alemães deram
deram um vacilozinho e os soviéticos começaram a convocar, certo? Começaram a convocar a população para a guerra, tomar uma decisão. E aí teve outro fator, o frio, 40 graus abaixo de zero, lá na região de Stalingrado. Os alemães com fome, frio e sem ter onde se abrigar, e as condições naturais do ambiente não resistiram e foram derrotados pelos soviéticos. Era a primeira queda, né? Era o primeiro baque do grande exército alemão. E aí, os nazistas derrotados começaram os soviéticos atacá-los, e eles foram recuando, até que saíram, né, de Stalingrado. A primeira derrota alemã em Stalingrado. Mas, gente, espera aí, só a Alemanha está aí? Lá do outro lado, na Ásia, havia um país também que estava fazendo conquistas por lá. O Japão. O Japão tinha conquistado regiões, né, da China, a Manchúria, conquistava uma política, né, de conquista de território também lá na Ásia, certo? Nós vamos daqui a pouco chegar por lá. Enquanto isso, lá na África, né, lá no continente africano, a Itália atacava por lá também, conquistando territórios na África. Olha, Tóquio, que é o Japão, Roma, que é a Itália, e Berlim, que é a Alemanha. O eixo Roma, Tóquio e Berlim estavam numa política expansionista. O Japão, lá na Ásia, a Itália, na região da África, e a Alemanha, na Europa. Era esse o grande bloco, né, do eixo que tentava dominar o mundo e que teve um crescimento muito grande e dominou muito nessa primeira fase da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Vamos, então, agora a outro ponto. E como resultado, sim, dessa presença dos alemães lá na União Soviética, ficou milhares e centenas de mortos, destruição de vegetação, de prédios. Foi um grande prejuízo, certo? Para a região. Muito bem. Agora, lá na região da Ásia, o Japão e os Estados Unidos se confrontavam, certo? Japão e Estados Unidos estavam se conflitando. O Japão havia atacado, né, uma base militar de Pearl Harbor lá no Havaí, era uma base militar norte-americana, né? E aí, quando isso aconteceu, quando houve esse ataque, né, à base militar norte-americana lá em Pearl Harbor, no Havaí, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Aguarde aí que nós vamos ver outros eventos, certo? Desse ataque entre Japão e Estados Unidos. E como é que vai ser o desfecho desse caso? Professor, e o Brasil? Onde é que estava nessa situação? O Brasil, neste momento, nós tínhamos o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele tinha implantado no Brasil o Estado Novo, nesse momento já estava implantado no Brasil o Estado Novo, Getúlio Vargas com uma postura ditatorial fascista, simpático do fascismo italiano. E aí, muito simpático, né? As ideias, as propostas do nazismo alemão. Beleza? Aí quer dizer que ele apoiou a Alemanha e a Itália, apoiou o eixo? Calma, vamos chegar lá. Ideologicamente, as ideias, a mentalidade do governo brasileiro, Getúlio Vargas, era simpático ao fascismo, era simpático
ao nazismo. Ok. Mas, por outro lado, houve, certo? Um ataque dos alemães a os navios brasileiros, e aí obrigou o governo brasileiro a tomar uma atitude. E aí ele resolveu apoiar os aliados, resolveu apoiar o grupo liderado pela Inglaterra e os Estados Unidos e a França. Mas, primeiro, antes desse ataque alemão acontecer às navegações brasileiras, já havia um acordo, certo? Do governo brasileiro com os Estados Unidos para que os Estados Unidos apoiasse, né, ou investisse, né, na siderurgia lá em Volta Redonda, né? Porque o governo brasileiro buscou financiamento, né, para a indústria siderúrgica lá de Volta Redonda. E aí os Estados Unidos entrou, né, nesse investimento, apoiou, investiu, mas também, né, exigiu fidelidade, né, do governo brasileiro. Então, após o ataque às navegações brasileiras, o governo brasileiro tomou uma decisão e mandou, então, os pracinhas, né? A FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira, entrou na guerra do lado dos aliados, do lado da Inglaterra e da França, foi para a Itália, conquistou alguns territórios, ganhou algumas batalhas, teve, sim, um grande prejuízo, porque foram mortos muitos soldados, mas os nossos pracinhas, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, teve uma atuação importante na região da Itália, lutando ao lado dos aliados. Então, a partir de 1943, é hora das quedas, né, dos grandes que estavam dominando esse poder do eixo. É hora das invasões em Berlim. Os soviéticos avançam, né, em direção a Berlim, para conquistar Berlim, né? Os Estados Unidos, né, já derrota na Batalha de Midway, derrota o Japão, olha já o eixo enfraquecendo. Berlim invadida, que é a capital da Alemanha, invadida pelos soviéticos. Na Batalha de Midway, o Japão derrotado. E as forças anglo-americanas, as forças inglesas e dos Estados Unidos, as forças militares, avançam para outros territórios e aí conquistam, né? Retomam o poder na Cilícia e entram na Itália e obrigam, certo? Faz com que os simpatizantes desse bloco, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos, pressionem Mussolini. Mussolini é obrigado a renunciar. Inclusive, ele é preso, né, e morto depois. O próprio Mussolini, né, foi obrigado a renunciar. O grande governo totalitário de Mussolini agora é pressionado, porque agora a roleta está vindo ao contrário. Agora são as forças aliadas que dominam, que invadem, que têm poder, que decidem. Aí dominam a Itália e tomam o poder na Itália, dominam, invadem, essas forças aliadas invadem a França, retomam o poder, porque o poder lá estava sobre o poder dos nazistas. Inclusive, tem a França ficou dividida em duas partes, outra parte lá era de um simpatizante do nazista. Então, o nazismo dominava a França depois da invasão. Aí, aqueles territórios, Dinamarca, Noruega, Bélgica, que haviam sido invadidos pelo nazismo alemão, foram sendo reconquistados pelos exércitos anglo-americanos, pelos exércitos ingleses e americanos.
e soviéticos também estavam dentro, né, dessa conquista. Então, era um momento de libertação desses países, e ela é a terceira fase, a queda, né? Esse momento é a queda desse eixo liderado pelos governos totalitários, tanto do Japão, como da Itália, como da Alemanha. Então, em 8 de maio de 1945, os alemães, né, chegam agora a obrigatoriamente assinar, né, o Tratado de Rendição, certo? Por quê, professor? Porque lá na Alemanha, quando os soviéticos invadiram a Alemanha, temendo ser preso e ser exposto, né, Hitler e sua esposa suicidaram-se antes mesmo dele ser preso. Ele não aceitava, a vaidade dele era sem limite, né? E aí ele suicidou-se. E sua esposa também. Com essa atitude, cada vez mais os soviéticos invadiam, né, Berlim e obrigaram, dia 8 de maio de 1945, a Alemanha a assinar o Tratado de Rendição. Estava acabada a guerra, a Segunda Guerra Mundial para a Alemanha. Mas vamos lá, que ainda tem problema lá entre Japão e os Estados Unidos, lá na Ásia, certo? Os Japão, eles criaram uma estratégia, os kamikazes, que eram pilotos de aviões, que estavam com os aviões cheios de munição e se jogavam direto nas navegações, nos navios norte-americanos, fazendo com que destruísse o navio, mesmo que o piloto, né, japonês morresse. Sem problema nenhum. O interessante era destruir os navios americanos. Muito bem. Então, vamos lá. Mas aconteceu que os Estados Unidos decidiram destruir o Japão de uma vez, viu? Dar uma ameaça pesada. E dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam uma bomba atômica na cidade de Hiroshima. Gente, imagine o poder de destruição de uma bomba atômica. Dia 9 de agosto, 3 dias depois, outra bomba é lançada na cidade de Nagasaki. Destruição total. Alguns analistas, alguns críticos criticam a postura dos Estados Unidos, porque diz que essas bombas elas foram lançadas, né, sobre civis lá na cidade de Hiroshima e Nagasaki, e causou muita destruição. Outro estudo feito, gente, com relação à guerra, foi o Holocausto. Houve uma perseguição muito grande dos nazistas com os judeus, com homossexuais, com padres, com pastores, com as minorias. E muitos judeus foram mortos em câmara de gás, certo? Isso foi chamado Holocausto. Lá na Polônia foram implantados campos de concentração. Se descobriu a presença de campos de concentração lá na Polônia. E muitos judeus foram mortos nesses campos de concentração. Milhares e milhares de judeus. Inclusive, se alguém interessar, tem um filme bem detalhado isso, legal, A Lista de Schindler. Outro filme que mostra esse momento do suicídio de Hitler, de Eva Braun, a sua esposa, é Os Últimos Minutos de Hitler. Filme muito bom também, se vocês puderem assistir, é bem interessante. Eu indico, certo? Se vocês tiverem aí numa tarde, à noite, sem ter
só querendo relaxar, assista aí. E outro também, Operação Valquíria. Muito boa também, viu, gente? Operação Valquíria é ótimo. Vocês vão gostar. Então, gente, enfim, chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto matou, né, acredita que 6 milhões de judeus, a presença de judeus, né, foram uma destruição grande, porque independente das pessoas serem judias ou da sua nacionalidade, há um ser humano. E os nazistas tinham para eles que só a raça ariana, que era a raça dos alemães, era a raça pura, que podia mudar, que podia fazer uma transformação no mundo. Só a raça ariana era capaz, né, de limpar as mazelas da humanidade. Inclusive, faziam um teste com um objeto. Eles colocavam no nariz, se eu fosse desse tempo, eu estava ferrado, viu? E se não encaixasse aquela pecinha no nariz, não se encaixaria na ideia da raça ariana. Por quê? Quem era a raça ariana? Branco, de olhos azuis e nariz fininho, empinado. Pessoas que tinham nariz grosso, assim como o meu, né, eram descendentes de judeus, para eles, né? Eu era negro. Então, quem fosse desse tipo de pessoa era condenado à câmara de gás. Entendeu? Gente, chega o final da guerra. O problema agora é quem domina o mundo. O problema agora vai ter outra guerra, mas é uma guerra ideológica. É uma guerra que ninguém vai para o campo de batalha, não se concretiza. Mas é uma guerra das ideias, da inteligência, a chamada Guerra Fria. Agora o poder é entre socialista e capitalista, né? De um lado está a grande potência da União Soviética, do outro lado, Estados Unidos, né? Se torna, então, um grande conflito ideológico chamado Guerra Fria. Bem, essa foi a minha aula, professor. Estou aqui à disposição. Se alguém quiser pergunta, quer mais alguma coisa, estou à disposição, meu querido. Pronto, pessoal. Fiquem à vontade aí. Elson e Ana deram uma saidinha que foram para o ciclo. Mas os demais estão aqui: Isaac, Kérison, Enzo, Jordânia, Cauã, deixa eu ver mais, Ruth Kézia, Guilherme. Pode ficar à vontade aí para fazerem as perguntas e explorarem o professor Gerailson. Fiquem à vontade, deixa eu ver quem mais está aqui. Raquel. Pode participar, professor. Cadê Fique à Kérison? vontade. E alguém tem pergunta? Isaac, você que gosta muito de dar suas opiniões. O pessoal tem que ficar mudo aqui, fica. Nem sei se eu estou vivo. E aí, ninguém tem perguntas? Deu para entender a forma como eu expliquei aqui para vocês, pessoal? É que os falantes aqui saíram, né? Cauã deu sim. E aí, alguma pergunta, Beleza, pessoal? obrigado. Algum questionamento? Enzo? Valeu, Enzo. Obrigado. Eu quero que vocês perguntem, questionem aí. Pode escrever aí. Estou aqui à disposição, pessoal. Se eu souber, responde. Se não souber, pesquisa. A gente discute, dialoga. Tem o professor Alan aí para nos dar essa força. E dizendo desde já, viu, professor? Muito obrigado pela essa Eu que oportunidade, agradeço. por esse momento. Né? Eu tenho que agradecer e dizer da minha alegria, né, de poder compartilhar esse momento com você, né, e com a turma. Muito bom. Aproveita, Jair, você dá uma palavra sobre Isaac, que colocou aqui. O senhor poderia explicar o que ficou conhecido como dia D, Isaac? Tá. Então vamos lá. O dia D foi justamente o dia X, né? O X da questão do conflito em si, né? Invasão da Polônia, estupim da guerra, né?
Aí, na hora que vai essa invasão da Polônia, né? Porque tudo que a gente precisa contextualizar é saber que todo conflito ele tem uma causa, né? Ninguém briga porque quer brigar, né? Existe uma causa. E que causa foi essa? Né? O dia D é esse dia de estratégia, justamente quando, né, a gente vai ter essa força, esse poder desses nazistas invadindo, né, a, a, a Polônia e a reação do outro lado, dos aliados. Beleza? Deu para entender ou não? Deu, Isaac? É Isaac que fez a pergunta? É Isaac. E o Phil Harbor, o Phil Harbor, explica para isso, Sim, né? Deu para entender o que eu falei? não deu, não compreendi bem. O Phil Harbor, ou Phil Harbor, que foi aquele Sim, ataque. o ataque, né, às bases norte-americanas, sim. O ataque do japonês à base norte-americana, lá no Havaí, né? E ali foi justamente o evento quando os japoneses atacaram, né, a base norte-americana, lá no Havaí, os Estados Unidos reagem e declara guerra ao Japão. Esse ataque japonês, né, a base militar Pearl Harbor, lá no Havaí, é o fato marcante que inicia a guerra entre Japão e Estados Unidos. Deu para entender, professor? Deu? Eu sim, eu sim. Tem mais alguma dúvida? Só vamos lá perguntar. Esqueçam a vergonha por alguns minutos. Mas vergonha é besteira, né? Às vezes ficam tímidos porque é uma pessoa de fora, aí se sente um pouco retraído, mas já é isso de Mas casa. tranquilo, gente. Eu estou aqui para aprender com vocês também. Podem colocar uma opinião aí, discordar de alguma coisa, fiquem à vontade. Isso. A Guerra Fria vai ser explicada na próxima aula. Cauã. Se já der uma sintetizada aí na Guerra Fria, é assunto lá para frente, mas Na se ele quiser, próxima aula, né? se ele quiser dar uma É, sintetizada, porque eu não combinei com ele Guerra Fria, né? Aí não, não. fica meio complicado para a pessoa explicar algo sem ter um planejamento. Tem as informações, mas, como ele falou aí, foram guerras de ideologias. Capitalismo, Isso, socialismo, União Soviética e Estados Unidos. isso. Mais alguém? Mais alguém? Se não tiver pergunta, eu vou liberar para o almoço. E Não, você, tá aqui. Deu umas perguntas. e Ok, você, pessoal? O dia dele deu você para escolheu. compreender? Esse dia D, né, considerado aí. Lá eu sou péssimo de data, viu, pessoal? Sou historiador por fato, por data não. Eu esqueço até meu aniversário, certo? Dia 6 de junho, né, de 1944, né? Esse dia foi chamado, né, o dia D, com a derrota alemã lá dentro da França, né? Ela selava a queda, né? O, o, o fim, né? Desse poderio, dessa dominação alemã, né? Ô, Jailson, o Oi. Enzo colocou aqui, o senhor acha que a guerra poderia ter outro rumo se o Brasil tivesse se aliado ao eixo? Quase se alia, viu, Enzo? O, o Getúlio Vargas, ele era fascista. As ideologias dele era fascista, entendeu? Mas a conjuntura econômica do Brasil naquele momento, a dependência financeira, não permitiu que ele se aliasse, né, ao eixo. Aí você pergunta, será que se o Brasil tivesse participado ao lado do eixo, a guerra tivesse outro desfecho? Não. Nós não tínhamos estrutura para lutarmos, certo? Com exércitos tão poderosos como era o exército da Inglaterra e dos Estados Unidos. Nós não tínhamos força militar suficiente para
fazer diferencial, certo? Nesse cenário. Deu para entender? Respondido ou não? E Guilherme colocou aqui, ele era nem louco de se aliar com o eixo, com os Estados Unidos bem perto. Eu também acho, Guilherme. A Revolução Aí, Russa, cadê? Alguém que estou aí? a Revolução Russa pode ser considerada como uma das causas para a guerra foi Isaac. Foi Isaac. Na verdade, Isaac, a questão da Rússia era uma situação, entendeu? A questão da ocupação nazista, do problema, né, lá com a Alemanha, é outra. Tem uma relação, mas não afeta diretamente, entendeu? Por quê? O que foi o pivô dessa guerra foi o Tratado de Versalhes, certo? A fragilidade que a França e a Inglaterra tinham de liderar as nações mundiais, permitir que a Alemanha crescesse. Então, a gente vê Hitler como um grande mal, mas foi um cara muito estrategista. Gente. Ele foi muito inteligente. O plano para tirar a Alemanha da crise, ele montou quando ele estava preso. Ele era lá na prisão montando o plano para tirar a Alemanha desse buraco. Na República de Weimar, estava afundada a Alemanha. E Hitler chegou ao poder e retomou o crescimento alemão, reconquistou, né, a confiança do povo alemão e foi em busca de território. Investiu na política expansionista, investiu em militarismo, investiu em equipamento de guerra, investiu em treinamento de exército. Então, a Revolução Russa, ela não estava diretamente ligada com essa ideia. Só que naquele momento, a Revolução Russa, ela colocava uma grande interrogação na cabeça dos governantes capitalistas, certo? Porque o socialismo comunista, ele era uma ameaça para o capitalismo mundial. E naquele momento ele estava em ascensão, certo? Deu para entender aí, professor? Deu para... Mais alguma pergunta, pessoal? Guilherme, pode explicar um pouco sobre como era a personalidade de Winston Churchill, as decisões que ele tomava? Lá, o governo inglês e as forças militares inglesas, elas tiveram, né, umas táticas, umas decisões importantes. Tanto é que os alemães não conseguiram avançar quando chegaram, né, a invadir a Inglaterra. Por quê? O governo Churchill, ele era estratégico. A Inglaterra não só era uma grande potência econômica e militar, mas também tinha um governo, né, de muita audácia. Ele era estrategista, certo? Ele criava, assim, essa liderança, esse poderio, porque era da própria personalidade dele, né? De ter essa força, essa estratégia, essa criatividade na guerra. Mais alguma pergunta? Mais alguma? Tem mais perguntas? Se não tem mais perguntas, aí eu vou dar uma fugidinha no tema, Jairus. Já que você Beleza, Alan. destrinchou aí a Segunda Guerra Mundial com bastante brilhantismo, e eu acho que os alunos estão satisfeitos com o que ouviram. A tua visão, a gente está vendo um momento complicado no Afeganistão, com a volta do Talibã após 20 anos, quando os Estados Unidos estavam tomando conta lá. Eu estava dando essa aula em uma outra turma, e um dos participantes da aula, um aluno, disse que o Brasil deveria entrar nos Estados Unidos e colocar o seu poderio militar para tomar conta daquela área.
Eu, na minha opinião, disse que o Brasil não teria condições de chegar a fazer isso, porque ia ser muito complicado. A gente tem equipamentos sucateados. Mas você, como historiador, também pode ter essa visão ou ter uma outra visão. Você acha que o Brasil poderia entrar com seus militares lá no Afeganistão e se apoderar daquela área para tomar conta de tudo? Ou não? Não, nós não temos estrutura para isso, né? Nós não temos nem poder bélico para isso e nem temos força para lutar e derrubar, né? Um Talibã tão treinado, né? É. Tão, tão qualificado, né? Um inimigo de um potencial tão alto. Eu não vejo condições, né, no Brasil para isso. Você vê, estão lutando contra os Estados Unidos, né? A maior nação mundial, né? A maior potência do mundo. Não E, é? E a e, gente, e principalmente no momento atual que o Brasil vive, né? A gente vive um momento de decadência em todos os setores, né? e o outro ponto que foi tocado foi com relação ao que representa para o mundo, o que pode representar esse governo lá no Afeganistão, o que pode representar para o mundo ocidental. Uma ameaça, né? Uma grande ameaça, né? Nós fomos surpreendidos com o ataque das Torres Gêmeas. Quem diria, né, que os Estados Unidos, com todo um aparato de segurança, ia ser afetado, né, por uma situação daquela, né? Hoje, essa ação do Talibã, ela é uma ameaça para o Ocidente. É uma preocupação não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. E uma coisa, isso não é só na questão política, mas na vida, Alan. O mal, ele atrai, ele é um atrativo. E isso, para se construir adébitos no mundo, é muito fácil. Adébitos todo dia vai surgindo. Por quê? Porque é muito atrativo. Entendeu? O Enzo colocou aqui também mostra que os Estados Unidos falharam lá igual no Vietnã. Você acha que Isso. falharam? Mas aí, foi Enzo que botou? Foi? Foi, Enzo Gabriel. Enzo, olha só, é isso que eu estou dizendo. Toda aquela estrutura que os Estados Unidos possuem, né, falhou. Imagine o Brasil, entendeu? Imagine uma nação como o Brasil. Por quê? Se comparar o poder, né, de guerra, poder militar norte-americano com o nosso, é até desleal, certo? Porque os recursos que a gente tem para investir são, nem se compara com os Estados Unidos. E eles falharam, entendeu? Imagine nós, né? Tem mais algum questionamento, pessoal? É, eu acho que não tem mais perguntas. Galera, então, Beleza. só resta te agradecer pela participação aqui dentro da aula. Você abrilhantou um bocado. Tenho certeza que facilitou aí, clareou a mente de alguns alunos. Pena que alguns tiveram que se ausentar, como o Hélio e a Ana Clara, porque está havendo um ciclo hoje. Eles, como líderes das salas, têm que estar presentes. Mas, Beleza. ele já te agradeço bastante. É, Obrigado. sempre vai ter convite aqui. Aqui, assim, vem uma vez, vem outra. Aqui a gente, no Teodósio, Beleza. a gente cobra bastante a presença. Pessoal, E eu queria, Alan, deixar assim, como dica, né? É, quando a gente está para prestar vestibular, e fizemos isso junto nela, no foi, mesmo tempo, né? Então, foi. há uma pressão muito Não grande fala, não das, fala das não, pessoas. não fala não, pensa que foi muito tempo atrás. Aí Então, gente, leiam, deixa eu dar só essa dica para vocês. Leiam, extraiam, né, de lá aquilo que vocês precisam, guardem e esquece pressão. Sabe o que é as pressões? A gente vive muito em função do outro. A gente vive muito em função de agradar o outro, de dar uma resposta à família, de dar uma resposta a amigo, de dar uma resposta.
Gente, viva para dar uma resposta a você. Construa o conhecimento que você deve construir. Faça o que você tem que fazer. Faça sua prova do jeito que você sabe, do jeito que você entende. Faça suas leituras usando as estratégias de leitura que você acha mais adequada, certo? E daí, não se preocupe com resultados, não. Resultado é algo natural, entendeu? Construa o conhecimento que tem que ser construído. Construir conhecimento não é apenas se preparar para uma prova de vestibular, mas é carregar uma bagagem para a vida toda. E é isso que a gente precisa fazer no dia a dia. Confesso a vocês, viu, Alan? Durante esse tempo de sala de aula, fiquei até ansioso, né, para que esse momento chegasse. Depois fui lá e pensei comigo mesmo, entendeu? Eu vou dar uma aula, eu faço isso todos os dias. Porque eu estava ansioso e preocupado, gente. É estranho, né? Preocupado com a opinião de vocês com relação à minha apresentação. Depois, eu tirei vocês do jogo, entendeu? E pensei em mim. Eu vou dar minha aula. Se alguém aí se agrada, é problema de alguém. Eu vou dar minha aula. Eu vou fazer minha aula como tem que ser feita. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Não é verdade, Alain? Na vida a gente tem que fazer isso. É estranho. Para mim aqui, eu não fico ansioso, não, mas é tranquilo. Mas se eu for dar aula a uma outra turma em outra escola, eu vou ficar, como você disse, ansioso, tenso, talvez inseguro. São essas coisas, né? Talvez porque o convívio com essa turma aqui, a gente já se conhece há um bom tempo, e você não conhecia os alunos aqui. Cadê Querson? Está aqui? Ninguém, né? Só você, né? É. Então, a gente faz muito isso, Alan, na vida, entendeu? A gente cria ansiedade porque a gente antecede o sofrimento, entendeu? A gente cria, às vezes, um clima meio que tenso para a gente antes mesmo das coisas acontecerem. Então, eu estava tenso, entendeu? Depois eu vou tirar meus alunos de cena e eu vou ter que dar minha aula. Exatamente. Eu vou ter que. Se agrada ou não agrada, não tem problema. A aula vai ser dada. E é quando você tira esse foco da opinião do outro, de como o outro vai entender, você age muito melhor. E se a gente entender isso nas mínimas coisas da vida, a gente vai ser muito mais produtivo, a gente vai ser bem melhor, porque a gente não está sob julgamento de ninguém, mas sob a nossa ideia de vida e de ação. E essa é uma turma aqui, terceiro ano, último ano de escola, pessoal que vai seguir para um curso superior, vai ver que é totalmente diferente quando chegarem à universidade. A realidade é outra. Às vezes você está pensando que é uma coisa, mas quando você está na universidade, você começa que meio que perdido. Então, como ele falou aí, façam o de vocês. Jairus, só resta agradecer. Jairus, como falou aqui, é professor da Escola Manuel Delmiro. É um amigo que eu tenho aí há algumas décadas, né? Não vou dizer que pode, porque senão aí o bicho é... Então, não somos dinossauros, mas temos aí uma amizade de longo tempo. Como tu falou, da minha adolescência morando aí em Sossego, tanto é que a bandeira aqui em casa, ó, o quadro principal é a bandeira. Tô vendo. Tô vendo, me honra, viu? É o quadro principal, que fica aqui na sala de visita. Então, só te resta agradecer e deixar o convite, que em breve, se você puder estar com a gente quando voltarem presencialmente, seria maravilhoso você dar uma palavrinha com os alunos com relação à história. E, ao mesmo tempo, está vindo aí uma nova eletiva que a gente vai estar criando, e certamente você vai ser um dos participantes para falar um pouco aí sobre a sua trajetória de vida. Te acompanhei, você migrou pela carreira política, pela carreira da educação, pela carreira do jornalismo, ou seja, é multifuncional, né? Obrigado, meu querido. Para mim é sempre uma honra poder compartilhar esses momentos. E dizer que estou à disposição, né? Quero agradecer ao espaço que me foi concedido, quero agradecer aos alunos e dizer a vocês que peço desculpas se não foi atingida as expectativas de vocês. Eu sou desse jeito, se você me encontrar em qualquer espaço da vida, eu sou desse jeito, eu sou comunicativo, eu sou brincalhão. Carregado. Eu sou essa pessoa. Se você me encontrar lá no Parque do Povo, eu sou essa pessoa. Se você me encontrar lá no Trauma, eu sou essa pessoa, certo? Então,
Quero agradecer e desejar sucesso para todos vocês. Ou seja, pessoal, resumindo, é carregado. Brincadeiras à parte, mas brigadão, meu Jarailson. Show de bola. E fico o convite para as próximas participações, ou na eletiva, ou em outras aulas aqui, porque você abrilhantou ainda mais, passando conhecimentos para os nossos alunos que estão aí há dias próximos do Enem e, quem sabe, alguns dias de um curso superior. Jarailson, valeu mesmo. Valeu, meu querido. Um abraço. Um abraço. Grato. E a gente continua por aqui. Então, pessoal, nós tivemos aí a participação do professor Gerailson, da cidade de Sossego. São 11, quanto? 11h31. Só estamos nós agora aqui. Eu vi que muitos interagiram, alguns colegas de vocês tiveram que se ausentar por conta do ciclo. Eu queria agora, já que a gente só está a gente aqui, o que é que vocês me dizem aí do que foi a aula do professor Gerailson? Faça um julgamento. Se bem que eu não gosto muito de julgar a aula do colega, mas faça aí um... Cauã explica muito bem, foi boa. Foi assim, como é que eu posso dizer? Foi muito boa a aula, ótimo. Então era isso aí que eu estava querendo saber de vocês. Espero que o conteúdo tenha ficado bem nítido para vocês. Não, ele mora em Sossego, Cauã. Ele mora em Sossego. Sossego fica depois de Cubati, acho que 20 quilômetros. Perto de Cuité já é no Curimataú paraibano. Ele é professor da 4ª Regional de Ensino. E a gente vai fazer esse intercâmbio aqui. Talvez se eu ficasse aqui todas as aulas, iam cansar vocês. Mas é sempre bom a gente trazer novas filosofias explicativas para que vocês possam aí montar os seus conceitos. Eu vou também passar um pouco dessas informações da Segunda Guerra Mundial, mas não hoje. Hoje foi aí o Gerailson sintetizando, contextualizando para brilhantar ainda mais a participação. Pena que nem todos tiveram aí o pensamento, quanto essa aula seria importante para eles e para vocês, né? Porque nas provas de Enem que virão por aí, certamente essa aula vocês vão recordar lá na frente, beleza? Olha, a gente tem aqui mais 19 minutos, mas como estão faltando alguns alunos por conta do ciclo, então a gente não vai até as 11h50, a gente vai diminuir um pouquinho, certo? E aí, o que é que vocês acham aí que ficaria legal para uma próxima participação assim de um alguém? Como ele falou, se vocês quiserem assistir filme, tem a lista de Schindler, tem Os Últimos Minutos de Hitler e Operação Valkyria. São 3 filmes. O Phil Herbert também, não sei se a pronúncia é essa. Phil Herbert. E tem o outro filme, rapaz, que fugiu agora na minha mente, que eu notei aqui em algum canto. Isso foi que eu vi no livro. Que também fala sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial. Passou batido na minha mente. Não, minto. Era uma imagem que eu estava vendo. Não era filme, perdão. Era uma imagem que eu estava vendo aqui no livro, quando o professor Gerailson estava dando aula. Essa imagem está na página 132 do livro. Eu não sei se está muito claro para vocês observarem aí, mas a gente vê um navio ao fundo entrando, se afundando, né? O Superman nadando e acredito que são os alemães que estão ali olhando para o Superman com o símbolo da nuástica. E aqui tem alguns questionamentos que diz o seguinte: a imagem demonstra uma das formas de difusão da ideologia norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Com base nela, é correto afirmar. Aí tem 4 questões aqui. Se a gente for observar direitinho, né, a gente olha para os norte-americanos e vê que eles valorizam mesmo o que é deles. No caso, a gente vai para essas HQs, esses filmes, esses desenhos animados, como o Capitão América, o Superman. Vejam que eles trazem nos seus uniformes as cores do país, as cores da bandeira do país. Azul, vermelho e branco. Capitão América, já está diferenciando, né? Superman, azul e vermelho. E aqui diz, com base
Nessa imagem, é correto afirmar, apesar dos poderes sobrenaturais, eu queria que vocês aqui dessem as suas opiniões, se vocês acham que sim ou que não, certo? Então, vou mostrar a imagem mais uma vez a vocês. Dá para ver aí? Tá dando para ver a imagem perfeitinho? Está na página 132. Pronto. Então, vamos lá. Temos aqui 5 opções. Vocês vão dizer sim ou não. E depois a gente faz um comentário sobre isso aí. A primeira. Apesar dos poderes sobrenaturais do Superman serem associados à força dos aliados, suas HQs, que são histórias em quadrinhos, não foram proibidas nem na Itália, nem na Alemanha pelos governos nazifascistas. O que é que vocês acham? Sim ou não? Guilherme acha que sim, né? Mais alguém? Cauã acha que não. Pronto. Aí já empatou. Já empatou. Já empatou. Eu tô ceguinho aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê a outra pergunta? Então, esses questionamentos a gente vai discutir em outra aula. Estou fazendo só as perguntas aqui para botar aqui sim e não. Guilherme, sim. Cauã, não. A segunda. Foi com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, em 1941, que os norte-americanos passaram a divulgar mensagens de propaganda ideológica por meio da sua produção cultural. Ah, tá certo, Guilherme. Tá certo. Então, só considera que a resposta de Cauã que foi não, né? Vou repetir a pergunta, viu, pessoal? Foi com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra em 1941 que os norte-americanos passaram a divulgar mensagens de propaganda ideológica por meio de sua produção cultural. E aí, na opinião de vocês, é sim ou não? Estou perguntando isso que vocês vão me ajudar a fazer a próxima aula. Estou tentando montar aqui a próxima aula. E aí? Isaac foi no sim. Tá aqui a segunda. Isaac foi no sim. Enzo foi no sim. Alguém discorda? Ou só tem sim? Vou repetir, Guilherme. Foi com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, em 1941, que os norte-americanos passaram a divulgar mensagens de propaganda ideológica por meio de sua produção cultural. Deu para entender? Então, Guilherme foi no sim. Então, nessa resposta, eu não tive nenhum não. Isso aqui eu estou montando a aula para outra semana, certo? Terceira. Mesmo os norte-americanos utilizando as histórias em quadrinhos como propaganda ideológica, os alemães não as proibiram nas regiões dominadas por eles, o que explica os levantes antifascistas no leste europeu. E aí, vou repetir a pergunta. Mesmo os norte-americanos utilizando as histórias em quadrinhos como propaganda ideológica, os alemães não as proibiram nas regiões dominadas por eles, o que explica os levantes antifascistas no leste europeu. E aí? Eu tenho aqui. Enzo foi de não. Pronto. Enzo foi de não. Repetir, Cauã. Mesmo os norte-americanos utilizando as histórias em quadrinhos como propaganda ideológica, os alemães não as proibiram nas regiões dominadas por eles, o que explica os levantes antifascistas no leste europeu. Deu para entender, Cauã?
Guilherme foi de não. Tem 2 não. Deixa eu ver a resposta de Cauã aqui. Se Cauã vai de não ou de sim. Cauã foi de não. Então, como a maioria aqui foi de não, deixa eu fechar aqui. Vamos para a quarta. Já eu encerro, pessoal. Tá terminando. Tem 2 perguntinhas e a gente pega o bico para o almoço. A ideologia norte-americana associava o Superman à ideia de defesa da democracia e da liberdade. E por isso, o herói foi utilizado como um símbolo contra o nazifascismo. Vou repetir. A ideologia norte-americana associava o Superman à ideia de defesa da democracia e da liberdade. E por isso, o herói foi utilizado como um símbolo contra o nazifascismo. Eita. Isso tudo é sim, é? Isaac foi de sim. Quem mais? Cauã foi de sim. Enzo foi de sim. Essa foi fácil, né, para vocês. Guilherme foi de sim. Ou vocês colocaram sim aí para pensando no almoço, né? Não, mas não foi pensando no almoço, não. Com certeza vocês aí. Positivo. Medo da manteiga, cara. Aí mata Fala, outra. bora, eu tô com fome, rapaz. Aí mata outra. Tu ficasse o tempo todo calado e de repente fala. Quando o cara tá bem distraído aqui, ele vai e fala. Positivo. Eu tô confirmando com você que o povo tá querendo comer, você não deixa. Por que você não falou na hora do professor Jadailson? Porque eu não tinha nenhuma dúvida, eu tava prestando atenção. É, tá certo. Agora vai matar o teu coração, viu? Oxe, eu não matei você, eu só falei, ué. Não, eu tava bem distraído aqui. Aí de repente todo mundo falando no chat, aí tu fala aqui. Aí. Positivo. Mata outro. Ah, Você sabe que eu tô aqui só pelo geramento de conteúdo, eu só tô aqui só pela brincadeira. É. Eu tô aqui pra animar. Se eu tiver infarto, a culpa é sua. Mas o coração é seu, então a culpa não, automaticamente não seria minha. Tá certo, é. 1-0 pra você. Fazer o quê, né? Vamos lá. Ah. O... Esse quer essa resenha, velho. A última. Os norte-americanos utilizaram o personagem como símbolo nacional, porque o Superman era um alienígena com superpoderes, o que demonstrava aos nazifascistas a força sobre-humana dos aliados. Certo, Ruth? Olha, vou repetir. Os norte-americanos utilizaram o personagem como símbolo nacional, porque o Superman era um alienígena com superpoderes, o que demonstrava aos nazifascistas a força sobre-humana dos aliados. Enzo Minha Guilherme. resposta é sim também. Certo. Enzo, sim. Guilherme, sim. O matador do coração dos outros, sim. Ah, vai arrumar o que fazer, rapaz. Gerson, sim. Eu Isaac acho foi que não. sim. Olha aí, Isaac foi não. Pronto. Os do conto. Já temos aí um questionamento. Então, essas 5 perguntas, ou essas 5 respostas que tem nessa imagem das páginas 132, a gente vai trabalhar ela na próxima aula. Tem a ver com guerra e tecnologia, certo? Então, eu queria que vocês dessem uma pesquisada nisso aí e tecessem seus comentários nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Essa aula que eu estou gravando, eu vou ver como é que eu faço aqui para salvá-la e vou deixar disponível para os demais colegas, beleza? Então, Correto. vamos embora para o almoço. Eu tô com fome, vambora. Já está um pouquinho tarde. Pessoal, valeu mesmo. Obrigadão mais uma vez. Foi show de bola hoje. E desde já parabenizar vocês pelos questionamentos ao professor Jailson Santos, beleza? Valeu. Vamos embora almoçar. Até sexta-feira com a aula de artes. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.